A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Gálatas, em relação a isso, diz assim, Gálatas 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diz Paulo, contra essas coisas não há lei. Vou repetir de novo. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te damos graças nesse momento, que possa ser uma palavra edificadora na vida dos meus irmãos, como foi na minha, Pai. Que cada irmão que esteja aqui, cada irmã, Pai, possa compreender, entender, possa tomar posse, Senhor, dessa palavra, a fim de que possa haver nela uma continuidade no seu crescimento espiritual, para que ela possa chegar até os frutos, mas que diante dessa palavra ela possa compreender que coisas maiores estão após esse fruto ser totalmente feito, realizado, para que ele possa compreender a sua identidade enquanto cristão, para que tudo que ele faça, Pai, seja para o louvor e adoração da tua vida, Pai. Então, Senhor, toma a vida dos meus irmãos em tuas mãos, toma a minha também, me zera totalmente, Senhor, que não saia nada de mim que não seja da tua vontade, para que possa haver aqui um fluxo de bênção aqui sem medidas, Pai, para que a sua unção possa ser derramada, Pai, para que a sua palavra possa ser ministrada e surtir todos os efeitos do que para ela foram feitos e realizados, Pai. Então, toma a vida de cada um, abençoa e faz isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, podeis assentar. Como eu falei, eu tenho estudado o livro de Gálatas. No livro de Gálatas, a gente acompanha o auxílio do apóstolo Paulo, o auxílio que ele dá aos cristãos dessa região, porque na realidade não é uma igreja, Gálatas não é uma igreja. A Gálatas é uma região onde há 4 igrejas cristãs, a região da Galácia. Então ele tenta ajudar porque aquelas igrejas elas enfrentam dificuldades, principalmente nas dúvidas em relação aos ensinamentos que são apresentados a ela. Por quê? Porque nas igrejas, lá no começo, na igreja primitiva, ela tinha uma formação de judeus e uma formação de gentios. Então havia uma grande dúvida em relação ao que eles deveriam utilizar, em relação às leis, em relação aos ensinamentos, em relação às doutrinas, porque cada um tinha uma raiz. Os judeus tinham uma raiz,
uma tradição, um dogma que ele tinha levado com ele para a igreja cristã. Assim como o gentio também tinha uma raiz que também estava levando também para a igreja cristã. Só que a igreja cristã, ela tem uma doutrina, ela tem um ensinamento, e ela deve seguir a sua doutrina e o seu ensinamento. Não pode ser nada diferente daquilo que Cristo trouxe para cada um de nós. E um exemplo disso aí é a circuncisão, que era praticada pelos judeus, mesmo não existindo mais essa tradição, não mais trazendo esses dogmas mais para a igreja cristã. E os gentios não traziam isso. Então havia uma dissensão, havia uma dificuldade de entendimento do ensinamento cristão. Então Paulo se preocupa muito com aquela região, com aquelas igrejas. Então ele vai e ele começa a alertar aquelas pessoas, os cristãos das comunidades da igreja da Galácia. Então ele fala para os judeus que estavam ali, que eles estavam seguindo a lei de Moisés, que eles continuavam crendo que a lei de Moisés, né, elas podiam levar à salvação, e aquela situação deles estava afastando eles do evangelho, das boas-vindas de Cristo. Então, qual era o objetivo de Paulo ao escrever essa carta para as igrejas lá na Galácia? É esclarecer a todos que a salvação vem através na fé do Senhor, na fé no Senhor, e não na realização de obras baseadas nas leis de Moisés. Ele alerta aos cristãos judeus e gentios que ambos deviam crer no Senhor para que eles fossem salvos. Isso era o mais importante que era para ser feito naquele momento. E que ambos, tanto os judeus e os gentios que formavam a comunidade cristã naquela região, nas 4 igrejas na Galácia, eles deviam se unir em amor e em fé ao Senhor. Paulo ainda repreende aqueles que estavam se desviando do caminho de Deus e seguindo outras doutrinas. Havia uma resistência nas igrejas na Galácia quanto às tradições e às doutrinas. Então, a gente pode acompanhar, quando você pega a carta de Gálatas, que Paulo escreve para as igrejas na Galácia, você vai acompanhar o empenho que ele tem em esclarecer várias dúvidas que os cristãos na Galácia estavam enfrentando. E ele tinha uma preocupação que aquelas dúvidas ali afastariam as pessoas do Senhor. Então ele escreve auxiliando a todos, mostrando a necessidade deles se voltarem a Deus, e de que apenas através da fé e da confiança no Senhor Jesus, eles seriam salvos. E é justamente nessa passagem que a gente lê, em Gálatas 5, 22, 23, que Paulo, até antes de proferir elas, fala sobre um conflito que há entre viver no Espírito e satisfazer os desejos da carne. Ele alerta a igreja que ela deve andar pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Se você pegar um pouco antes, os dizeres do capítulo 5, do 21 para cima, você vai ver que ele fala sobre as obras da carne. E aqui nos 2 versículos que lemos do texto central, ele fala do fruto no Espírito. Ele fala que os que são guiados pelo Espírito, eles não estão debaixo da lei. Ele, de forma taxativa, ele exemplifica as manifestações da obra da carne um pouco antes desses versículos que lemos. E de que aqueles que praticam essas obras da carne, eles não vão herdar o reino do céu. Diferentemente daqueles que vivem pelo Espírito e dão frutos por conta disso. E ele fala do fruto do Espírito, e essa foi a passagem que lemos. E o que é o fruto do Espírito? Preste atenção, você, meu irmão, minha irmã. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes, que ela é produzida pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse é o fruto do Espírito. É uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitas novas criaturas. Diferentemente, quando ele escreve sobre as obras da carne, ele fala das obras no plural. E ele vai exemplificando as obras, uma por uma, ele fala do fruto como sendo uma coisa só, uma unidade só. E essa unidade é essa seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitas novas criaturas. Esse fruto, ele resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. Esse fruto é uma unidade.
Então, significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Não somos nós que produzimos esse fruto, mas é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós. E ele assim o faz de um modo em que a virtude está diretamente ligada à outra. Portanto, essas virtudes do fruto do Espírito, elas são indivisíveis e juntos elas formam um fruto. O fruto já é o produto final de um processo de crescimento. Eu quero que você pense nesse fruto como se fosse uma tangerina, por exemplo. Cada gominho fosse uma virtude. É mais ou menos isso, para a gente ter uma ideia um pouco mais exemplificada do que seja o fruto do Espírito. E ele é o produto final, ele aparenta ser o produto final de um processo de crescimento. E a gente lá na frente dessa ministração vai ver que não é. Então, mediante essa afirmação feita agora pela manhã, eu quero dizer para você que crescer pode trazer dor. O fruto faz parte de um processo de crescimento. Até chegar a ele, pode ser que você passe por fases de dores. Pode ser que até chegar ao fruto, você possa sentir dor. E aí eu falo você como crescimento espiritual. Mas vamos pensar no fruto como se fosse o fruto de uma árvore. Mas para isso eu quero começar explicando para você que até nós, seres humanos, no nosso crescimento, nós sofremos dores. Nós sofremos dores durante o nosso percurso. Há dores no nosso crescimento. Existem 3 fases que a criança ela costuma acelerar o desenvolvimento devido a uma maior liberação do hormônio do crescimento. A primeira ocorre dos 3 aos 4 anos, depois uma se repete de 7 a 8, e depois acontece um estirão. Você já reparou? As crianças assim de 10, 11 anos, pô, como cresceu? Esse é o estirão que dá na época da puberdade. E esse crescimento ele só cessa após 1 ano, nas meninas, da primeira menstruação. Normalmente quando elas têm 14 anos. Nos meninos, normalmente aos 16 anos. E eu fui lá achar nos livros médicos e vi que, segundo um doutor chamado Daniel Carvalho de Figueiredo, um médico formado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com especialização em ortopedia pediátrica lá em Curitiba, e também na International Fellow em San Diego, nos Estados Unidos, na literatura médica ele descreve que nas fases de maior crescimento da criança há uma desproporção entre o desenvolvimento ósseo e o de músculo e ligamentos, levando à distinção destes e causando dor. Então, há um desconforto na fase de crescimento do ser humano. E ele pode durar algum tempo, alguns minutos, algumas horas, e pode até atrapalhar a vida da criança. E veja bem, é comum que as dores apareçam no final do dia e durante a noite. E muitas das vezes, nós como pais, não entendemos que a criança nessa fase, ela fala assim, eu estou com dor, eu estou sentindo dor, e você não sabe de onde vem a dor. Essa dor é a dor do crescimento, fica normalmente concentrada na perna, panturrilha, coxa. Elas vão diminuindo a intensidade e a periodicidade com o passar dos anos. Estatisticamente, se você entrar lá no site, você vai ver que entre 3% e 37% das crianças sofrem com dor do crescimento. É muita gente, é muita criança. E pasmem você, é só entrar lá na Sociedade Brasileira lá, de Pediatria, você vai ver. 15% das demandas das consultas pediátricas, elas ocorrem em razão da dor do crescimento. 15% das consultas pediátricas que são feitas, elas ocorrem porque a criança sente dor, a dor do crescimento. E essa dor do crescimento, ela também ocorre em animais irracionais. Ela ocorre também em outros seres. E eu vou citar apenas a lagosta, que eu acho que é o exemplo mais típico dessa dor do crescimento. A lagosta, ela vai crescendo, ela vai formando, ela vai largando uma série de cascas duras. Eu não sei quem já viu uma lagosta, mas ela vai criando uma certa casca dura. E essa casca é uma casca protetora.
Então, cada vez que ela se expande de dentro para fora, a casca ela tem que ser mudada. Então, quando ela cresce, à medida que a casca já não comporta mais que ela cresça, ela tem que largar aquela casca, ela fica vulnerável, fica exposta, e depois há um novo revestimento, aquela casca sai e vem uma outra casca. Por isso que você fala assim, tem muita lagosta pequena, porque as pessoas, elas têm pescado as lagostas ainda numa fase de crescimento. Tem lagostas que são, lagostas são grandes, por que elas são assim? Porque elas têm uma fase de crescimento. Elas começam pequenininhas, com aquela proteção da casca, quando elas se expandem, a casca solta, elas ficam vulneráveis e vai criando uma outra casca, até que elas cresçam, até que aquela casca também não comporte mais o espaço dela físico, e aí acontece isso, e isso é a fase do crescimento. E essa fase de crescimento, por incrível que pareça, traz dor à lagosta também, porque ela fica vulnerável, ela fica exposta. E aqui, nessa passagem que a gente lê, do fruto do Espírito, Paulo nos compara mais ou menos a como se fôssemos árvores. A como cada um de nós fôssemos árvores. E mais, ele fala de árvores que dão frutos, porque nem toda árvore dá fruto. E o processo que uma árvore dê fruto também é um processo de dor. Também pode trazer dor. O crescimento de uma árvore também traz dor. Então eu quero comparar esse processo, o processo de crescimento de uma árvore frutífera, com o processo de crescimento espiritual, já que hoje é uma manhã de maturidade espiritual. E dizer para vocês que podem trazer muita dor e angústia esse processo de crescimento, assim como traz para a árvore. Então eu quero separar aqui em fases esse crescimento dessa árvore, comparando com o nosso crescimento espiritual. E a primeira fase é o preparo da terra. Diz assim João 3:3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é um trecho da conversa que Jesus tem com Nicodemos. Basicamente, para o preparo da terra é necessário duas atitudes: arar a terra e limpar a terra. Arar a terra é passar o engradado para tirar todo tipo de obstáculo. É deixar a terra fofa para plantar a semente. Esse processo ele leva tempo, leva horas no preparo. Se fôssemos agora contextualizar e passarmos para o nosso processo, é não desistir de uma pessoa, é a gente não abandonar uma pessoa para que ela não seja alcançada pelo Evangelho. Isso leva tempo e nos exige um árduo trabalho no aprendizado e no preparo. Arar e limpar a terra. Esse procedimento é comum. Arar é rasgar a terra. Pense, quando a terra é arada, que você rasga a terra, você machuca a terra. Dói para a terra ser arada. Há uma dor para que essa terra seja arada. Na nossa vida espiritual é se arrepender. É se arrepender, é o momento que a gente se arrepende do que vive e se preparar para o novo de Deus. Causa muita dor. Quem não veio de berço evangélico, quem veio como eu do mundão, se arrepender do que viveu e se preparar para aquilo que vem novo, é uma dificuldade muito grande. Por isso que muitas pessoas nessa fase do preparo da terra, elas desistem, porque elas têm que se arrepender de tudo aquilo que elas fizeram, de tudo aquilo que elas viveram. Isso dói, machuca. O limpar da terra significa tirar a sujeira. Para quê? Para que não possa impedir o crescimento da semente que vai ser brotada. E assim também é na vida de quem quer se preparado. Precisa de limpeza espiritual. Uma limpeza para que possa ser santificado. É deixar velhos hábitos, costumes. É abrir mão de desejos e vontades. E quantos não querem abrir mão dos hábitos, dos costumes, dos desejos e das vontades? Muitas vezes não entendemos por que as pessoas não são alcançadas por Cristo, mas é porque elas não querem ser preparadas, elas não querem limpar, elas não querem deixar ser aradas,
para que entre o novo de Deus. Tirar aquilo que está impregnado de sujeira. Normalmente, isso trazendo para o nosso crescimento espiritual, arar e limpar vai depender de muita oração, de muita entrega. É o nascer de novo que Cristo fala logo na conversa com Nicodemos. Essa é a primeira parte de um processo que muitas vezes é dolorido, é doloroso, é complicado, dói, machuca, rasga. A segunda fase desse processo é lançar a semente. Marcos 8, 34 e 35 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Lançar a semente. Para que a semente seja lançada, a gente precisa escolher a semente. A gente precisa ter critérios ao escolher essa semente. Porque essa semente, depois de lançada nessa terra que foi arada e limpa, ela tem que ser uma semente com critérios, ela tem que ser uma semente boa, e não uma semente ruim. No nosso meio cristão, tem sido lançados sementes ruins em terras boas, e aí não tem como haver um crescimento normal, natural, um crescimento com vida, se essas sementes, elas são ruins na terra boa. No meio desse processo de crescimento, pode ser que se perca. Essa é uma fase onde há uma grande perda. Há uma grande perda de irmãos e irmãs, de pessoas que querem se envolver, que limpam o seu coração, que deixam seus hábitos, suas vontades, seus desejos, para viver uma nova vida. Só que são lançados sobre a vida dela sementes ruins. E muito disso é culpa de quem está no altar, de quem traz essa mensagem. Tem que haver uma seleção. Lançar a semente, antes de mais nada, tem que haver uma seleção para separar as sementes boas das ruins. A verdadeira semente, a semente que deve ser plantada, ela tem que estar pautada na palavra de vida. Essa é a verdadeira semente, essa é a semente boa. Não em interpretações esdrúxulas de alguns líderes religiosos para alcançarem coisas em benefícios próprios. Nós temos que ser pessoas questionadoras, temos que ser pessoas para usar a nossa cognição, de maneira que entendamos que a semente que é lançada, ela está pautada na palavra de vida. A verdade é que muitas mensagens têm sido pregadas, mas só tem uma mensagem, só tem uma verdade, e é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, de libertação, de cura, de transformação. Se nós escolhermos mal a semente para o nosso plantio, de nada vai valer a primeira fase, a de preparar a terra, de nada vai valer. Um evangelho raso e instantâneo só serve para deixar o crente vazio, só serve para deixar o cristão mais vazio, só serve para espantar o cristão, ou se não criar cristãos que não darão frutos, que não prosseguirão com esse crescimento de forma natural e saudável. É como um macarrão instantâneo, que num primeiro momento vai resolver seu problema de fome. Você vai lá, coloca lá o macarrão instantâneo, num primeiro momento ele vai matar a sua fome. Mas logo depois essa fome vai vir, e aí você vai ter pressa de consumir mais. E esse macarrão não vai te trazer nutriente nenhum,
porque a fome vai voltar, você não vai ficar saciado. A sua fome, ela tem que ser saciada com uma alimentação substancial. E a fome do cristão, ela tem que ser saciada com a palavra de vida. Essa é a substância. Escolher a semente. Escolher a semente é primordial à sua vida espiritual. Mas também há uma contraprestação nessa relação. Muitos cristãos ou pessoas que estão dentro da igreja só querem receber sementes que são fórmulas rápidas para a sua subsistência. Da mesma maneira que são lançadas sementes ruins do altar, tem cristão que quer só receber semente que vai falar aquilo que ele deseja, e não o que Deus traz para a vida dele, para que haja um crescimento saudável. Não se preocupem com o que Deus quer falar, se não for ao encontro daquilo que eles querem ouvir. A palavra lançada, ela não volta vazia, não. Antes ela vai fazer aquilo para que ela foi designada. Mesmo que esse processo de mudança seja doloroso. A mesma palavra que abriu a ferida, rasgou a terra, limpou, ela vai cicatrizar. É a mesma palavra. É a mesma palavra. A mesma palavra que mostra a condição do homem como pecador, revela a graça. A mesma palavra que quebranta o coração, o refaz também. A partir daí, Deus dá início a uma obra, que a cada dia ela vai ser completada. Se preocupe, meu irmão, minha irmã. Se preocupe com o que você ouve. Seja criterioso com as palavras que são lançadas sobre a sua vida. E aí, eu vou dizer algo que cansamos de falar aqui no altar. Não é por falta de ensino que a gente insiste aqui no altar para que vocês tragam papel, caneta, para anotarem não as mensagens. Não é não. A gente quer que vocês peguem papel, caneta, sentem aqui, anotem a mensagem, estudem a palavra, para que vocês tenham critérios, para que sejam criteriosos como nós somos criteriosos na hora que lançamos a semente aqui do altar, para que não seja nós, pessoas, a lançarmos, e sim a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus pautada naquilo que o Espírito Santo inspirou cada um de nós. É por isso que você não vai ver aqui na igreja, se você reparar que tem muito mais tempo do que eu, quase poucas pessoas são convidadas a vir aqui, em relação a outras igrejas. Tem igrejas aí que quase toda semana vai um pastor diferente, vai uma pessoa diferente, e lá são lançadas sementes à deriva. Tem igrejas que vivem disso, são igrejas rodoviárias. Você sabe o que é uma igreja rodoviária? É uma igreja que está sempre cheia, mas nunca são das mesmas pessoas. Elas vão não para ouvir a palavra, elas vão para ouvir o conferencista, o congressista. Tenha critério no selecionamento das sementes. Da mesma forma que nós somos criteriosos. A semente correta, ao ser lançada em solo preparado, ela também vai sofrer a sua dor. Vai ter que se romper. Quando a semente entra no solo, fecha-se o solo, essa semente vai ter que se romper. Vai causar dor da mesma maneira. Mas ela vai te trazer mudança. E essa mudança, se você for criterioso, vai ser uma mudança para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. A terceira fase desse crescimento é cultivar a semente. Segundo Pedro 3,18 diz: cresçam como? Porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Não adianta ararmos a terra, limparmos a terra, jogarmos uma boa semente, se não cuidarmos dela. Nós temos que adubar o terreno,
Depois de plantar a semente na terra, é importante cuidar dela. Isso pode ser feito de várias maneiras. Devemos cuidar, aguando, cuidando da semente. Não se pode deixar de aguar, não se pode deixar de regar, porque sem água a semente não vai germinar. Não é só lançar a semente e esperar a coisa acontecer. É cuidar. Cuidado de aguar, expor ao sol, caso seja necessário. Mas também, se não for, é o de proteger também. Uma das formas de cuidado é a observação. É estar atento no plantio para evitar que pragas ou mesmo aves comam a semente. Na vida espiritual, essa parte compreende o cuidado em realizar o discipulado. Absorver a palavra, se fortalecer contra os ataques que vão ocorrer. Eles não poderão ocorrer, eles vão ocorrer, com certeza. Vigiar. Vigiar durante o crescimento. É importante que o cristão vigie. Há pessoas que não vigiam, e aí elas sucumbem no primeiro ataque. Salmo 127, 1 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Não adianta você arar, limpar, escolher a boa semente, lançar, a semente se romper, a dor está acontecendo. Quando arou e limpou, a dor aconteceu quando você rasgou a terra. Quando você lançou a boa semente, ela também teve que se romper. A dor continuou permanecendo. Mas se você não cuidar, se você não adubar, se você não aguar, se você não proteger, tudo vai ser em vão. Tudo será em vão. Não vai haver crescimento. Tome cuidado com o seu crescimento espiritual. Tome cuidado com a sua vida espiritual. A quarta fase, que muitos pensam que é a última, e aí vai vir a palavra para dizer algo para você nessa manhã. É o fruto. A quarta fase é o fruto. Todos esses cuidados com a semente e o seu crescimento são para que alcance o resultado. O fruto. A árvore é frutífera, você toma esses cuidados para que a árvore cresça e dê fruto. Fomos criados, eu e você, para darmos bons frutos. Não é para darmos qualquer fruto, é para darmos bons frutos. Certa vez Jesus amaldiçoou uma figueira que não dava frutos. O que se espera de uma árvore frutífera é que ela dê fruto. O que se espera de uma nova criatura? Que se dê bons frutos. Nós só oferecemos frutos de acordo com a nossa natureza. Como é que eu posso esperar que um espinheiro dê figos? Assim, eu também não posso esperar que alguém que não conhece a Deus ofereça o amor. Eu não posso esperar, eu não posso ter essa expectativa. Aquele que não conhece o Senhor oferecer o amor. É raro. E eu não falo desse amor platônico, esse amor eros, de estar apaixonado por alguém, não. Me refiro ao amor que perdoa, que chora com os que choram, que levanta o caído, consola o abatido. Só que aí vem a chave do mistério, do crescimento espiritual, quando comparado ao crescimento de uma árvore frutífera. Preste bastante atenção nessa parte. Você pode até ter ficado disperso durante a mensagem, mas não fique nessa parte. Na ciência que estuda a botânica, há um entendimento que o que importa para uma árvore frutífera não é o fruto. Não é o fruto que importa. Não é dar frutos, mas sim a semente. A semente que é importante para uma árvore frutífera. O fruto é apenas uma bolsa. É uma bolsa de proteção
para proteger o quê? A semente. Para que ela possa fazer o quê? Dar continuidade àquela espécie. Ainda que se esperem bons frutos daqueles que nasceram de novo, nada adianta suas boas obras se nelas não conter a vida de Jesus, a semente da sua palavra. Você entendeu? O final do crescimento não é o fruto em si. O fruto protege a semente boa, para que você possa retirar e para que você possa fazer o mesmo procedimento, para que se perpetue a espécie. Por isso que você tem que tomar cuidado com o crescimento espiritual. Por isso é que você tem que dar bons frutos através do seu relacionamento, através da palavra que você vai lançar sobre outras pessoas. Como é que se conhece a árvore? Pelos frutos. Você é um fruto alcançado por uma palavra que foi lançada por alguém. E você deve fazer a mesma coisa, para que nós nos perpetuemos. O fruto não é o final do processo de crescimento. O fruto é uma bolsa que guarda aquela semente, para que o seu processo seja renovado. Renovado em quem? Naquela árvore, não, na vida de outra pessoa. E você deve ser essa árvore. E você deve ser essa árvore. O fruto não é o final do processo de crescimento. O fruto não é o final. O fruto é apenas o meio para que haja uma perpetuação. Perpetuação da espécie. E qual é a nossa espécie? Filhos de Deus. Nós somos cristãos. Como é que a gente vai perpetuar isso? Dentro da nossa casa com os nossos filhos. Guardando aquela semente, a boa semente que a gente tem, lançando sobre a nossa família, sobre a nossa esposa, sobre o nosso marido, sobre os nossos filhos, sobre os nossos parentes, pelas pessoas que amamos, evangelizando. O fruto não é o final do crescimento. O fruto é a proteção da semente que você tem que lançar sobre a vida de outras pessoas. O fruto é um meio. Por isso que lá no texto central diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso tudo vai estar naquela sementinha, dentro do fruto. E é isso que você tem que repassar. O fruto é um meio. Eu quero finalizar essa mensagem com Isaías 53, de 1 a 12. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma pergunta. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ter atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado.
E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará suas vidas, seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Presta atenção no verso 11. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui, na profecia de Isaías 55, tem uma continuidade do plano de Deus, através do sacrifício de seu Filho Jesus. Quando o Cristo viu o fruto do seu penoso trabalho, ele ficou satisfeito. A igreja, eu e você, somos o fruto da cruz. Portanto, como frutos da cruz, em nós está contida a semente da vida de Jesus. Sendo assim, eu vou te convidar para que você passe essa semente para outras pessoas. Eu vou te convidar, vou te incentivar para que você passe essa semente da vida de Jesus que está contida em você para outras pessoas, para que haja salvação, libertação, cura e transformação de vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela sua vida, fecha teus olhos. Ô Senhor, quanto o Senhor é bom, quanto o Senhor é bom para as nossas vidas, Deus.